Testemunho de uma irmã que, em meio a uma prova silenciosa, viu a mão de Deus agindo para proteger sua família. Querido irmão, querida irmã, peço que leia este testemunho com calma, porque ele não é apenas mais uma história. É um relato real de como Deus age quando menos esperamos, quando as coisas parecem normais, mas o inimigo está trabalhando nas sombras. E como o Senhor, na sua infinita bondade, abre os olhos daqueles que buscam a Ele em sinceridade. Vou contar a história da irmã Maria, nome fictício, uma serva do Senhor que, como muitos de nós, já passou por momentos em que o coração ficava pesado sem saber bem o porquê. Mas Deus, que tudo vê, não a deixou desamparada. E o que aconteceu com ela pode fortalecer a fé de quem está lendo agora, porque o Senhor não mudou. Ele continua agindo da mesma forma hoje. O início de uma inquietação sem explicação. A irmã Maria era casada havia quase 10 anos com o irmão João, um homem trabalhador, fiel aos cultos e sempre disposto a servir na obra do Senhor. Eles tinham 2 filhos pequenos e a vida, embora simples, era abençoada. Não tinham grandes luxos, mas também não faltava o necessário. O irmão João trabalhava como mecânico, e a irmã Maria cuidava da casa e das crianças, além de participar ativamente das reuniões de irmãs. Tudo parecia bem. Mas há cerca de 2 anos, a irmã Maria começou a sentir algo estranho. Não era uma tristeza comum, nem um cansaço físico. Era como se houvesse uma nuvem pesada sobre a casa, uma sensação de que algo não estava certo, mas ela não conseguia identificar o que. Ela orava, pedia a Deus que a esclarecesse, mas a inquietação persistia. Às vezes, ao ver o marido conversando com certas pessoas, sentia um aperto no peito, como se algo a alertasse. Mas ela não queria ser desconfiada, nem criar problemas onde não havia. Afinal, o irmão João era um homem de Deus, e ela confiava nele. Certa noite, depois de colocar as crianças para dormir, ela se ajoelhou ao lado da cama e orou com lágrimas. Senhor, o que está acontecendo? Por que esse peso no meu coração? Se há algo errado, me mostra, porque eu não quero que o inimigo entre na minha casa. Mas se é só imaginação minha, tira isso de mim, para que eu possa viver em paz. Ela se levantou um pouco mais tranquila, mas a sensação não havia passado. O sonho que mudou tudo. Naquela mesma semana, a irmã Maria teve um sonho. Não era um daqueles sonhos confusos que a gente esquece ao acordar. Era muito claro, como se estivesse acontecendo de verdade. No sonho, ela estava em sua própria casa, mas tudo parecia escuro, como se houvesse uma névoa cobrindo os cômodos. De repente, ela viu o marido sentado na sala, conversando com uma mulher. Não era uma conversa normal, eles estavam muito próximos, e a mulher falava baixinho, como se estivesse sussurrando algo no ouvido dele. O irmão João ouvia, e embora não dissesse nada, não se afastava. A irmã Maria, no sonho, tentou se aproximar, mas era como se seus pés estivessem presos no chão. Ela queria gritar, mas a voz não saía. Foi então que ouviu bem claro a mulher dizer: "Você não precisa contar nada a ela. Nós podemos resolver isso entre nós." Foi como se alguém tivesse jogado um balde de água fria nela. Acordou de repente, suando, o coração batendo forte. O irmão João dormia ao seu lado, tranquilo, sem perceber nada. Ela ficou deitada, olhando para o teto, tentando entender. Será que era só um sonho? Ou será que Deus estava me mostrando algo? A luta entre a fé e a dúvida. Nos dias seguintes, a irmã Maria ficou ainda mais atenta. Não queria acusar o marido sem prova, mas também não podia ignorar aquilo. Começou a observar as ligações que ele recebia, os lugares onde ia, as pessoas com quem conversava. Uma tarde, enquanto arrumava a cozinha, ela ouviu o telefone do marido tocar. Era uma mensagem. Quando ele saiu para buscar algo no quarto, ela não resistiu e olhou. Era uma mulher, com um nome que ela não reconhecia. A mensagem dizia: "Precisamos conversar. Não deixe ela desconfiar." O coração dela quase parou. Era igual ao sonho. Ela não quis confrontar o marido na hora. Primeiro, porque não tinha certeza de nada. Segundo, porque sabia que se fosse algo sério, precisaria agir com sabedoria e não com raiva. Naquela noite, depois que todos dormiram, ela se ajoelhou novamente e orou: "Senhor, se isso é verdade, me dá forças para enfrentar. Se não é, tira essa dúvida de mim. Mas acima de tudo, protege o meu casamento, porque eu não quero que o inimigo destrua o que o Senhor uniu." A confirmação que veio de forma inesperada. 2 dias depois, a irmã Maria foi à reunião de irmãs, como de costume. Enquanto as irmãs oravam umas pelas outras, ela sentiu um peso muito forte para compartilhar o que estava passando. Mas tinha vergonha. Como iria contar aquilo para as outras? E se fosse só imaginação? Foi então que a irmã Ana, uma serva mais velha, cheia de experiência na obra do Senhor, se aproximou dela e perguntou: "Maria, tem algo te incomodando?"
Eu sinto que você está carregando um fardo. Ela não aguentou e começou a chorar. Contou tudo. O sonho, a mensagem, a inquietação que sentia há semanas. A irmã Ana ouviu com atenção e depois de um tempo disse: Maria, Deus está te mostrando isso por um motivo. Não é para você sofrer, é para você agir, mas tem que ser com sabedoria. Vamos orar juntas. Elas se ajoelharam ali mesmo, e a irmã Ana orou com uma autoridade que só quem vive muitos anos na presença de Deus tem. Senhor, se há algo de errado, revela a verdade. Se a armadilha do inimigo, destrói esse plano. Mas dá a esta irmã a direção certa, para que ela não haja pela carne, mas pelo Espírito. Naquela mesma noite, quando o irmão João chegou em casa, a irmã Maria percebeu que ele estava diferente. Nervoso, distraído. Ela não disse nada, só continuou observando. No dia seguinte, enquanto ele tomava café, ela perguntou com calma: João, tem algo que você precisa me contar? Ele ficou pálido. Por um momento pareceu que ia negar, mas então baixou a cabeça e começou a chorar. Maria, eu não queria que isso acontecesse. Foi uma bobagem, uma tentação. Essa mulher começou a me procurar no trabalho, falando coisas que me deixaram confuso. Eu nunca fiz nada com ela, juro. Mas, eu não te contei porque tinha vergonha. A irmã Maria sentiu o coração partir, mas também uma paz estranha. Deus havia confirmado. Não era imaginação. Era real. A intervenção de Deus e a restauração. Ela não gritou, não xingou. Só disse, com lágrimas nos olhos: João, nós servimos a um Deus que perdoa. Mas para isso, você precisa se arrepender de verdade. Não é só comigo que você pecou. É contra Deus. Ele chorou mais ainda e pediu perdão. Naquele momento, ela não sabia o que fazer, mas lembrava das palavras da irmã Ana: haja com sabedoria. Eles foram juntos até o cooperador da igreja e contaram tudo. O cooperador, um homem sábio e cheio do Espírito Santo, os orientou. Primeiro, vocês precisam se arrepender diante de Deus. Segundo, tem que cortar todo o contato com essa pessoa. Terceiro, precisam se fortalecer na palavra e na oração, porque o inimigo não vai desistir fácil. O irmão João, arrependido, deletou todos os contatos daquela mulher, bloqueou nas redes sociais e pediu que a irmã Maria ficasse atenta a qualquer tentativa de aproximação. Mas o inimigo não desistiu tão fácil. A tentativa final do inimigo e a vitória de Deus. Uma semana depois, a mulher apareceu na porta da casa deles. A irmã Maria atendeu, e quando viu quem era, sentiu um frio na espinha. Era a mesma mulher do sonho. Boa tarde. Eu vim falar com o João, disse ela com um sorriso falso. Ele não está, e não vai querer falar com você, respondeu a irmã Maria com firmeza. A mulher tentou insistir, dizendo que era só um assunto de trabalho, mas a irmã Maria não cedeu. Fechou a porta e foi direto orar. Naquela noite, o irmão João recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era a mulher, ameaçando contar mentiras para a irmã Maria se ele não a encontrasse. Mas dessa vez ele estava firme. Eu já contei tudo para minha esposa, e não vou mais ter nenhum contato com você. Se continuar insistindo, vou tomar as providências legais. A mulher desligou furiosa. Mas foi a última vez que tentou algo. A lição que ficou. Hoje, o casamento do irmão João e da irmã Maria está restaurado. Não foi fácil. Houve noites de choro, momentos de dúvida, mas eles continuaram firmes na igreja, buscando a Deus em oração e jejum. A irmã Maria aprendeu que Deus fala de muitas formas, através de sonhos, de irmãos, de uma inquietação no coração. O importante é não ignorar esses sinais, mas buscar a direção do Senhor com humildade. O irmão João, por sua vez, entendeu que o inimigo não descansa. Mesmo um homem de Deus pode ser tentado, e a única forma de vencer é ficar perto do Senhor e da igreja. Eles agora servem juntos na obra, ajudando outros casais que passam por provas semelhantes. Porque Deus não só os livrou, como os usou para abençoar outros. Uma palavra para quem está lendo. Talvez você esteja passando por uma situação parecida. Talvez sinta que há algo errado, mas não sabe o que. Ou talvez já tenha descoberto uma traição, uma mentira, e não saiba como agir. Deus não desampara os seus. Ele pode estar te mostrando algo, como mostrou a irmã Maria. Não ignore. Busque a direção do Senhor em oração. Fale com um cooperador, com um irmão ou irmã de confiança. Não deixe o inimigo trabalhar nas sombras. E se você foi infiel, se pecou contra Deus e contra seu cônjuge, saiba que há perdão. Mas para isso, é preciso arrependimento verdadeiro e mudança de vida. Deus não promete que não haverá provas, mas promete que estará conosco em meio a elas. Glória a Deus! Se este testemunho tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir. E se você está passando por uma luta, não desista. Continue firme.
Deus vai te guiar. Que o Senhor abençoe a todos. Amém. A prova que veio para fortalecer. Um relato de fé, arrependimento e restauração. O peso da traição e o silencioso clamor da alma. A irmã Maria nunca esqueceu aquele domingo de manhã. O culto estava quase terminando quando, ao se ajoelhar para orar, sentiu um aperto no peito tão forte que lhe faltou o ar. Não era dor física, era algo mais profundo, como se uma voz sussurrasse em seu íntimo: algo está errado. Ela tentou ignorar, atribuindo à imaginação ou ao cansaço dos afazeres domésticos. Mas a inquietação persistia. Naquela noite, enquanto arrumava a cama, notou que o irmão João demorava mais do que o habitual no banheiro. Quando ele saiu, o cheiro de perfume no ar não era o dela. Um perfume doce e floral que ela nunca usará. O coração acelerou. Senhor, o que é isso? Ela orou em silêncio, as mãos trêmulas. Não queria acreditar no que sua intuição gritava. Nos dias seguintes, pequenos detalhes começaram a fazer sentido. As mensagens no celular que ele escondia, as saídas extra para ajudar um irmão doente, o cheiro de cigarro nas roupas, algo que João havia abandonado anos atrás, depois de sua conversão. Maria sentia-se como se o chão se abrisse sob seus pés. Mas acima de tudo, uma pergunta a atormentava. Como um servo de Deus batizado nas águas, cheio do Espírito Santo, poderia cair assim? Ela não queria confrontá-lo sem certeza. Não queria ser a esposa ciumenta, desconfiada que acusa sem prova. Então fez o que sempre fizera em momentos de angústia, jejuou e orou. Não foi um jejum de um dia, mas de 3. 3 dias em que só bebeu água e suco, 3 noites em que se ajoelhou até as pernas doerem, clamando: Senhor, se há verdade nisso, me mostra. Se é mentira do inimigo, tira isso de mim. Mas se for verdade, me dá força para enfrentar. No terceiro dia, enquanto limpava o quarto, encontrou um recibo de hotel amassado no bolso da calça de João. A data, 2 semanas antes. O nome do hotel, um lugar a 2 horas de distância, onde ele dissera que estaria em uma reunião de negócios. As mãos de Maria tremeram. Ela caiu de joelhos ali mesmo, no chão frio, e chorou como nunca havia chorado. Não por si mesma, mas por tudo que haviam construído, os anos de casamento, os filhos, o ministério na igreja. Senhor, por quê? A queda de um homem de Deus, como o inimigo trabalha nas sombras. O irmão João não era um homem mau. Pelo contrário, era conhecido na congregação como um cooperador dedicado, sempre pronto a ajudar, seja na limpeza do templo, nas visitas aos doentes ou no transporte dos irmãos mais idosos. Mas como muitos, ele subestimou o poder do inimigo. Tudo começou com uma irmã recém-convertida, a irmã Ana. Ela havia chegado à igreja quebrantada, vinda de um passado de vícios e relacionamentos destruídos. João, movido por compaixão, ofereceu-se para ajudá-la. Levava-a aos cultos, explicava as escrituras, orava por ela. No início era apenas bondade. Mas o inimigo sabe como distorcer até as boas intenções. Ana era carinhosa, agradecida e João, sem perceber, começou a se sentir valorizado de uma forma que não sentia em casa. Maria, ocupada com os filhos e as responsabilidades domésticas, às vezes esquecia de elogiar suas iniciativas. Ana, porém, sempre tinha uma palavra de gratidão, um sorriso, um toque no braço que durava um segundo a mais. É só amizade, ele se convencia. Mas o coração traidor já começava a se apegar. O primeiro erro foi aceitar encontrá-la sozinho para conversar sobre a palavra. Depois, veio o café depois do culto. Em seguida, as mensagens à noite quando Maria já dormia. João justificava: ela precisa de ajuda. Sou só um instrumento de Deus. Mas Deus não usa instrumentos impuros. E o inimigo astuto foi tecendo sua teia. Até que numa noite de fraqueza, depois de um desentendimento com Maria, João cedeu. Não foi um caso longo, apenas uma queda, um momento de loucura. Mas bastou. Porque o pecado não precisa ser grande para destruir. Uma única faísca pode incendiar uma floresta. No dia seguinte, o remorso foi tão forte que ele quase confessou tudo a Maria. Mas o medo o paralisou. E se ela me deixar? E os filhos? E a igreja? Então, enterrou a culpa no fundo da alma e tentou seguir em frente. Mas o pecado não fica escondido. Ele fede. E Deus, que tudo vê, não deixaria aquela ferida apodrecer em silêncio. A intervenção divina, quando Deus usa até os erros para salvar. Maria não confrontou João imediatamente. Em vez disso, ela procurou a irmã mais velha da congregação, a irmã Clara, uma mulher de quase 70 anos, conhecida por sua sabedoria e discipulado. Sem revelar nomes, Maria desabafou. Irmã, estou sentindo que algo está errado no meu casamento. Não sei o que é, mas sinto que Deus está me mostrando. Tenho medo de enfrentar, mas tenho mais medo de ignorar.
A irmã Clara, com seus olhos cheios de experiência, segurou suas mãos e disse: Filha, quando Deus mostra algo é para nos proteger, não é para nos destruir, mas para nos salvar. Você precisa orar mais, jejuar, e quando tiver certeza, falar com seu marido, mas com amor, não com acusação. Lembre-se, nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra as potestades do mal. Maria seguiu o conselho. E naquela semana, algo inesperado aconteceu. João, atormentado pela culpa, começou a ter pesadelos. Sonhava que estava em um abismo, e uma voz dizia: Você vai perder tudo. Acordava suando, o coração aos pulos. Tentava orar, mas as palavras não saíam. Até que numa sexta-feira, após o culto de doutrina, ele se ajoelhou no altar e chorou como uma criança. O cooperador responsável pela reunião, irmão Pedro, aproximou-se. Irmão, o que está acontecendo? Você está diferente. João não aguentou mais. Entre soluços, confessou: Eu pecado contra Deus, contra minha esposa, não sei mais o que fazer. O irmão Pedro não o julgou. Em vez disso, colocou a mão em seu ombro e disse: Deus ainda te ama. Mas você precisa se arrepender de verdade. Não é só pedir perdão, é mudar. E isso começa com a verdade. O dia da verdade, lágrimas, arrependimento e a decisão de recomeçar. Quando João chegou em casa naquela noite, Maria já estava à mesa, esperando. Os filhos dormiam. Ela olhou nos seus olhos e disse, com uma calma que a surpreendeu: João, precisamos conversar. Ele soube na hora que tudo havia acabado. Ou que tudo começaria de novo. Por 2 horas, entre lágrimas e silêncios, ele contou tudo. Maria ouviu sem interromper. Quando ele terminou, ela se levantou, foi até a estante e pegou a Bíblia. Abriu em Salmo 51, o salmo de Davi após seu adultério com Batseba, e leu em voz alta: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Depois fechou a Bíblia e disse: João, eu te amo. Mas mais do que isso, amo a Deus. E se Ele está te dando uma chance de se arrepender, eu também vou te dar. Mas isso não é brincadeira. Ou você muda de verdade, ou não tem mais volta. João caiu de joelhos ali mesmo na sala e chorou como nunca. Não eram lágrimas de vergonha, mas de quebrantamento. Ele sabia que naquela noite Deus lhe dava uma última chance. Eu vou mudar, ele prometeu. Vou cortar todo o contato com ela. Vou me afastar de qualquer situação de tentação. E vou te provar, dia após dia, que sou digno do seu perdão. Maria não respondeu logo. Em vez disso, ajoelhou-se ao lado dele e orou: Senhor, tu conheces o coração do João. Se ele está falando a verdade, restaura nosso lar. Mas se ainda mentira, não nos deixe seguir em engano. Purifica-nos, Senhor, porque sem ti não somos nada. A restauração, um caminho de dor, mas também de bênção. Os meses seguintes não foram fáceis. João se afastou de qualquer responsabilidade na igreja por um tempo, a pedido do cooperador, não como punição, mas para se reconstruir. Ele começou a frequentar as reuniões de homens, onde outros irmãos que haviam passado por lutas semelhantes o apoiavam. Maria não contou a ninguém além da irmã Clara e do cooperador, não por vergonha, mas porque sabia que a restauração é um processo íntimo entre o casal e Deus. Os filhos não souberam de nada. João e Maria decidiram juntos que protegeriam a família daquele peso. Mas Deus, fiel, começou a agir. João, que antes justificava suas atitudes, agora fugia de qualquer situação de risco. Se uma irmã precisava de ajuda, ele chamava Maria ou outro irmão para acompanhá-lo. Se sentia a tentação voltar, ligava para o irmão Pedro e pedia oração. Maria, por sua vez, aprendeu a perdoar de verdade. Não era fácil. Havia noites em que ela acordava com o coração apertado, revivendo a dor. Mas toda vez que a dúvida vinha, ela abria a Bíblia e lia Isaías 43, 18, 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que farei uma coisa nova. Pouco a pouco a confiança foi sendo restaurada. Não de um dia para o outro, mas passo a passo, com ações, não só palavras. A bênção que veio da prova, como Deus usou a queda para abençoar outros. 1 ano depois, João e Maria estavam mais fortes do que nunca. Não porque o passado havia sido apagado, mas porque Deus transformou sua dor em testemunho. Certa noite, após um culto, um jovem casal os procurou. O marido, com lágrimas nos olhos, confessou: Estamos passando pela mesma coisa. Eu traí minha esposa. Não sei o que fazer. João e Maria os levaram para um canto da igreja e por mais de 1 hora, compartilharam sua história sem julgamento, mas com verdade. Falaram da dor, do arrependimento, da restauração.
No final, o jovem casal se ajoelhou com eles e todos oraram juntos. Aquele foi apenas o primeiro. Com o tempo, outros casais os procuraram. Alguns por infidelidade. Outros por brigas, vícios ou simplesmente por terem se afastado de Deus. João e Maria nunca se apresentaram como especialistas, mas como dois pecadores que, pela graça de Deus, haviam sido restaurados. Hoje, eles lideram um grupo de apoio a casais na congregação. Não é um ministério oficial, mas um espaço onde, toda semana, casais em crise podem vir, orar e receber orientação bíblica. Já viram dezenas de lares restaurados, não por mérito próprio, mas porque Deus usa as feridas curadas para sarar outras. A lição que ficou, o que Deus quer que aprendamos com essa história. Se você está lendo isso e pensa, mas como um servo de Deus pode cair assim? Saiba que a queda não é o fim, é uma chance de aprender. O inimigo não tira férias. Mesmo os mais firmes podem ser tentados. A diferença não é ser perfeito, mas reconhecer a fraqueza e buscar ajuda. João achava que por ser cooperador estava imune. Mas orgulho espiritual é a porta para a queda. 1 Coríntios 10:12. 2. Deus fala, mas precisamos ouvir. Maria sentiu o alerta de Deus antes de tudo acontecer. Se ela tivesse ignorado, a situação poderia ter sido pior. O Espírito Santo nos avisa. Não desconsidere a voz quietinha que diz: algo está errado. 3. Arrependimento verdadeiro exige ação. João não só pediu perdão, ele mudou. Cortou contatos, buscou accountability, se humilhou. Pecado confessado sem mudança é hipocrisia. Tiago 2:17. 4. O perdão é uma escolha diária. Maria poderia ter desistido, mas ela escolheu perdoar não por João, mas por obediência a Deus. Perdoar não é esquecer, é soltar o direito de punir. Efésios 4:32. 5. Deus restaura para abençoar outros. João e Maria poderiam ter escondido sua história, mas ao compartilhá-la tornaram-se instrumentos de restauração. Sua maior dor pode se tornar seu maior ministério. 2 Coríntios 1:4. Uma palavra para quem está na luta agora. Talvez você esteja lendo isso e se identifique. Se você traiu ou foi infiel, não há pecado tão grande que a graça de Deus não possa cobrir. Mas você precisa se arrepender de verdade. Não é só chorar, é mudar. Procurar um cooperador, cortar todo o contato com a tentação e reconstruir a confiança passo a passo. Se você foi traído, sua dor é real, mas Deus pode restaurar o que foi quebrado. Não significa que será fácil, ou que você deve perdoar sem ver frutos de arrependimento. Mas não deixe o amargor destruir você também. Se você está tentado, fuja. Não brinque com fogo. O inimigo começa com só um cafezinho, mas acaba em destruição. Procure ajuda agora, antes que seja tarde. Se você acha que seu casamento não tem jeito, Deus especializa-se em ressuscitar o que está morto. Mas você precisa deixá-lo agir. Não desista. O final que ainda está sendo escrito. Hoje João e Maria celebram 15 anos de casamento restaurado. Seus filhos, agora adultos, não sabem de tudo o que aconteceu, mas veem em seus pais um amor que sobreviveu à tempestade. Eles ainda oram juntos todas as noites. Ainda servem na igreja, agora não como perfeitos, mas como testemunhas da graça. E toda vez que um casal os procura desesperado, eles olham um para o outro e sabem, Deus não os salvou só por eles, mas para que outros também fossem salvos. Glória a Deus que transforma a dor em testemunho. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise de esperança. E se você está passando por uma prova semelhante, não desista. Deus não desampara os seus. Ele pode restaurar. Ele quer restaurar. Que o Senhor abençoe você e sua família. Que Ele guarde seu lar, seu coração e sua fé. Glória a Deus. Amém.